Imagine acordar em uma terça-feira em silêncio absoluto. Sem alarme, sem e-mails urgentes, sem pressa. O tempo é seu novamente, não porque você ganhou na loteria, mas porque seu dinheiro trabalha silenciosamente todos os dias, e a cada mês uma parte desses ganhos vai diretamente para você. Esse fluxo constante tem um nome: dividendos. Viver de dividendos não é uma fantasia. É uma estratégia financeira que centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo já usam para comprar o bem mais valioso que existe: tempo. Hoje, vamos desvendar essa verdade com exemplos claros, números reais e passos concretos que permitirão que você a visualize em sua própria vida. A semente invisível do dinheiro. Imagine uma árvore no meio de um jardim. No início, ela é apenas uma pequena semente, sem forma, sem sombra e sem frutos. Ninguém pararia para olhá-la. Mas se você decidir cuidar dela, dar-lhe água, paciência e tempo, aos poucos ela começará a crescer. Suas raízes se aprofundam, seu tronco se fortalece e, com o passar dos anos, começa a dar frutos de forma constante. O mesmo acontece com os dividendos. Quando você compra ações de uma empresa sólida, como uma que gera lucros estáveis e distribui parte desses lucros, você se torna um sócio. E como sócio, você recebe um pagamento periódico, que pode ser mensal, trimestral ou anual. Esse pagamento é chamado de dividendo. O fascinante sobre dividendos é que eles são uma renda que vem sem que você precise vender suas ações ou trocar seu tempo por dinheiro. É um fluxo recorrente que você pode usar para cobrir despesas ou reinvestir para aumentar ainda mais sua carteira. Se você investir $10.000 em um grupo de ações com um rendimento de dividendos anual de 4%, você receberia $400 por ano sem fazer mais nada. Pode parecer pouco, mas é aí que entra a verdadeira mágica. Se você reinvestir esses $400, não apenas seu capital cresce, mas também os dividendos do ano seguinte. Esse efeito bola de neve é o que os especialistas chamam de juros compostos. Agora, imagine esse processo não com R$10.000, mas com R$50.000, R$100.000 ou até mais. O dividendo deixa de ser uma renda simbólica, pode se tornar o pagamento do seu aluguel, das suas despesas mensais ou até mesmo a liberdade de não depender mais de um salário. Os dividendos são muito mais do que dinheiro. Eles são uma ferramenta para a independência. Eles representam o momento em que seu dinheiro começa a trabalhar para você, em vez de você trabalhar para o dinheiro. Os dividendos são a ponte invisível entre suas economias e sua liberdade. Essa ponte não se constrói em um dia, mas cada ação que você compra, cada dólar que você investe é mais um tijolo nessa estrutura que um dia o levará para o outro lado, para o lado da independência. Para começar a plantar essa intenção, convido você a escrever nos comentários a frase: "O dinheiro trabalha para mim". Faça isso não apenas como um gesto, mas como uma afirmação. Porque cada vez que você diz isso, você começa a treinar sua mente para entender que a verdadeira riqueza não é conquistada através de esforço infinito, mas através de visão, paciência e perseverança. El número que revela tu libertad. Cada persona tiene un número. Ese número no aparece en tu cuenta bancaria ni en tu recibo de sueldo. Es un número silencioso, invisible, pero cuando lo alcanzas, tu vida cambia para siempre. Hablamos del número de tu libertad financiera, la cantidad exacta de capital que necesitas invertido para que tus dividendos cubran todos tus gastos. Supongamos que quieres vivir con $2,000 al mes. Esa cifra no te convierte en millonario, pero sí te da comodidad, seguridad y estabilidad. Al año, eso equivale a $24,000. Ahora bien, si construyes un portafolio que te ofrezca un rendimiento promedio de dividendos del 4% anual, necesitarías $600,000 invertidos. Cuando escuchamos esta cifra por primera vez, suena enorme, casi imposible. Pero aquí viene la verdad que casi nadie te dice. No necesitas reunir esa cantidad de golpe, ni en un año ni en 5. Cada dólar que siembres hoy es un ladrillo en la construcción de ese puente. El verdadero secreto está en el interés compuesto.
Si además de invertir reinviertes los dividendos que recibes, tu capital empieza a crecer de manera exponencial. No es un crecimiento lineal, es una curva ascendente que se acelera con los años. Si inviertes $500 al mes en un portafolio con un rendimiento promedio del 8% anual, en 20 años podrías acumular alrededor de $290,000. En 30 años, ese monto se acerca a los $700,000. Y todo esto sin necesidad de ganar salarios millonarios. La diferencia no la hace el monto inicial, sino la constancia y el tiempo. Piensa en tu número de libertad como en una brújula personal. Puede ser $600,000, $400,000 o incluso menos, dependiendo de tu estilo de vida. Lo importante no es compararte con otros, sino descubrir cuál es tu número y empezar a caminar hacia él desde hoy. Porque cada año que postergas esta decisión, no solo pierdes tiempo, pierdes los frutos que ese capital podría haber estado generando em silêncio para ti. A arte de começar pequeno. A maioria das pessoas fica paralisada ao ouvir números como $500,000 ou $1 milhão investidos. Elas pensam, isso não é para mim, nunca chegarei tão longe. E é aí que cometem o primeiro erro, olhar para o topo da montanha sem dar o primeiro passo. A verdade é que ninguém chega a 1 milhão sem antes passar pelos primeiros 1.000, pelos primeiros 10.000 e depois pelos primeiros 100.000. Se você tem apenas $10.000 investidos hoje, já é um começo poderoso. Com um retorno médio anual de 8% e reinvestindo dividendos, em 10 anos, esses $10.000 podem se transformar em R$21.500. E se você continuar adicionando $300 por mês, nesse mesmo período, seu capital pode crescer para mais de $65.000. Agora, existe um número mágico nesse caminho: os primeiros $100.000. Esse é o verdadeiro ponto de partida. Por quê? Porque até atingir esse número, você sente que está avançando lentamente. Cada contribuição conta, mas os juros ainda parecem pequenos. No entanto, ao ultrapassar esse limite, os juros compostos começam a superar seus próprios esforços. Seus dividendos começam a gerar mais dividendos e a curva de crescimento se torna exponencial. O lendário investidor Charlie Munger disse muito bem: os primeiros $100.000 são fruto de conseguir, mas você tem que conseguir. Depois disso, fica mais fácil. Esse é o segredo que quase ninguém entende. O jogo se torna interessante logo após esse objetivo. Portanto, em vez de ficar obcecado com a liberdade total ou com cifras milionárias, concentre-se primeiro em ultrapassar a barreira dos $100.000. Porque, quando você chegar lá, algo mudará em sua mentalidade. Você não estará mais economizando apenas por meio do seu trabalho. Seu dinheiro começará a trabalhar para você por conta própria. Para gravar essa verdade em sua mente, escreva a frase nos comentários: eu aceito o sucesso e a felicidade em minha vida. Faça disso uma declaração pessoal, porque se você conseguir manter a consistência e a disciplina até atingir seus primeiros $100.000, o resto deixará de ser uma montanha impossível e se tornará uma jornada inevitável. Vidas mais simples, objetivos mais próximos. A maioria das pessoas associa a liberdade financeira à ideia de ter dinheiro infinito. Elas acreditam que precisarão de milhões para conseguir parar de trabalhar. Mas a verdade é que a independência nem sempre depende de quanto você acumula, mas sim de quanto você realmente precisa para viver em paz. Se suas despesas mensais hoje são de R$2.500, você provavelmente acha que precisa investir mais de R$700.000 ou R$800.000 para manter esse padrão de vida com dividendos. Mas o que aconteceria se você aprendesse a viver com R$1.500 por mês sem perder qualidade de vida, mas sim eliminando o que realmente não contribui? Nesse caso, suas despesas anuais seriam de R$18.000. Com uma carteira que oferece um retorno médio anual de 5%, você precisaria de apenas R$360.000 investidos. Veja a diferença. Uma meta com despesas de R$2.500 por mês gira em torno de R$720.000. Uma meta de gastos de $1.500 por mês equivale a apenas $360.000. Reduzir despesas não significa ficar mais pobre, significa se aproximar da liberdade mais rapidamente.
Cada dólar que você elimina do seu orçamento mensal é 1 ano a menos de trabalho obrigatório. A verdadeira riqueza não é ter tudo, acumular mais coisas, mais compromissos e mais dívidas. A verdadeira riqueza é ter o suficiente para viver em paz, sem depender de ninguém e com o tempo a seu favor. Ao reduzir despesas, você não apenas se aproxima do seu objetivo financeiro, como também treina sua mente para valorizar o essencial. Você descobre que o que realmente traz felicidade não é o carro de luxo, as roupas de grife ou os jantares suntuosos. O que realmente traz paz é saber que sua vida é leve, administrável e sustentável. Em outras palavras, toda vez que você escolhe a simplicidade, você está comprando liberdade. As árvores mais resilientes. Na natureza, existem árvores que conseguem sobreviver a décadas de tempestades, invernos rigorosos e secas intermináveis. Suas raízes são tão profundas e sua estrutura tão firme que, independentemente do clima, elas permanecem de pé e continuam a dar frutos. No mundo financeiro, essas árvores existem. Elas são chamadas de aristocratas dos dividendos. O que esse título significa? São empresas que não apenas pagam dividendos há mais de 25 anos consecutivos, como também os aumentam a cada ano. Isso significa que, mesmo em crises, recessões e quedas do mercado, essas empresas mantêm seu compromisso de recompensar seus acionistas. Exemplos de aristocratas dos dividendos incluem gigantes como Coca-Cola, que aumentou seus dividendos por mais de 60 anos consecutivos, Johnson & Johnson, com mais de 50 anos consecutivos de aumentos, Procter & Gamble, com mais de 60 anos de entrega de pagamentos crescentes. Investir em empresas como essa é como plantar um carvalho centenário. Ele não cresce rápido nem promete resultados imediatos, mas, uma vez maduro, torna-se uma fonte confiável de renda que resiste ao teste do tempo. Se há 30 anos você tivesse investido $10 mil na Coca-Cola, hoje não só teria um portfólio muito mais valioso graças à valorização das ações, como também os dividendos anuais que você receberia poderiam ultrapassar $1.200. Ou seja, a cada ano você receberia um retorno de mais de 12% sobre o seu investimento inicial, sem incluir o crescimento do capital. Isso é o que chamamos de rendimento sobre o custo. Construir um portfólio com a Dividend Aristocrats não se trata de perseguir a última moda ou buscar lucros rápidos. Trata-se de escolher a estabilidade em vez da especulação, plantando raízes profundas que garantam sombra e frutos por décadas. As árvores mais resilientes não são aquelas que crescem mais rápido, mas aquelas que resistem a todas as tempestades. E no seu caminho para a liberdade financeira, você precisa ter essas árvores em seu portfólio. Cuidado com as armadilhas do ouro. No mundo dos investimentos, poucas coisas brilham tanto quanto um dividendo alto. Ver uma ação que promete render 10% ou 12% ao ano pode ser tentador, como encontrar ouro pelo caminho. Mas não nos esqueçamos de uma coisa: nem tudo que reluz é ouro de verdade. Um dividendo alto demais, longe de ser um presente, pode ser um sinal de alerta. Muitas vezes, reflete que a empresa está passando por problemas financeiros e, para manter a atenção dos investidores, promete retornos insustentáveis. Em 2008, antes do colapso financeiro, vários bancos nos Estados Unidos ofereciam dividendos superiores a 8% ao ano. Os investidores acreditavam que estavam diante de um poço de dinheiro. No entanto, após a crise, esses bancos não apenas cortaram os dividendos, como também perderam até 90% do valor de mercado de suas ações. Aqueles que entraram com a promessa de pagamentos rápidos acabaram presos na armadilha do ouro. Então, como saber se um dividendo é realmente sólido ou apenas uma ilusão? Existem 3 chaves essenciais. 1. Nível de dívida. Uma empresa com dívida excessiva corre o risco de usar dinheiro emprestado para pagar dividendos, algo insustentável a longo prazo. 2. Estabilidade da renda. Os dividendos devem ser lastreados por um fluxo de caixa estável. Se a renda oscilar muito, mais cedo ou mais tarde o pagamento será cortado.
3. Histórico em crise. Empresas que mantiveram seu comprometimento mesmo em recessões demonstram disciplina e solidez financeira. Essa consistência vale mais do que um dividendo inflacionado. Investir em dividendos é escolher a paciência em vez da pressa. É entender que a riqueza não se constrói sobre promessas brilhantes, mas sobre bases sólidas. Imagine uma árvore carregada de frutos fora de época. Pode parecer tentador, mas se suas raízes forem fracas, uma tempestade pode facilmente derrubá-la. Em contraste, uma árvore que cresce lentamente com raízes profundas perdurará por décadas. É isso que são dividendos sólidos, modestos, constantes e duradouros. O tempo como sócio oculto. Em finanças, existe um sócio que nunca fala, nunca assina contratos e nunca vira manchete, mas é o mais poderoso de todos, o tempo. Pense desta forma: se você alocar $500 por mês em uma carteira que alcança um retorno médio anual de 8%, após 20 anos, seu dinheiro pode se transformar em mais de R$290 mil. E se você decidir estender essa disciplina para 30 anos, o valor se aproxima de R$700 mil. Qual é a mágica por trás disso? Não é mágica, é o poder dos juros compostos. Cada dólar investido não apenas gera lucro, mas esses lucros começam a produzir mais lucro em um ciclo que se acelera com o tempo. Um exemplo simples. No primeiro ano, esses $500 por mês somam R$6 mil investidos. Ao final de 10 anos, você terá contribuído com R$60 mil. Mas com a ajuda do crescimento composto, seu capital não será de R$60 mil, mas de quase R$90 mil. Em 20 anos, suas contribuições totais serão de R$120 mil, mas o tempo terá multiplicado esse valor para mais de R$290 mil. Isso significa que mais da metade do dinheiro em sua conta não vem do seu bolso, mas do tempo que trabalha para você. Imagine plantar uma árvore que mal cresce alguns centímetros nos primeiros anos. A tentação de desistir é grande porque os resultados parecem mínimos. Mas chega um ponto em que esta árvore desenvolve raízes tão profundas que começa a crescer rapidamente, sem que você precise fazer nada além de regá-la pacientemente. Essa é a diferença entre alguém que investe e espera e alguém que nunca começa. Um faz do tempo seu parceiro, o outro seu inimigo. O tempo é justo, mas implacável. Se você investe, ele o recompensa exponencialmente. Se não o fizer, também vai contra você. Mas vai contra você porque cada ano perdido é um ano que você nunca mais vai recuperar. É por isso que você não precisa de um salário milionário para construir riqueza. O que você realmente precisa é de perseverança, disciplina e determinação para começar hoje, mesmo que seja com pouco. Estratégia tributária inteligente. Investir em dividendos é empolgante. Ver seu dinheiro começar a trabalhar para você é o primeiro passo rumo à liberdade financeira. Mas há um detalhe que muitos esquecem: impostos. Na maioria dos países, os dividendos são tributados e, se você não se planejar, uma parcela significativa dos seus ganhos pode ser perdida antes mesmo de você vê-los. A verdadeira questão não é apenas quanto você ganha, mas quanto você consegue manter. Se sua carteira gera $10 mil por ano em dividendos e a alíquota de imposto é de 20%, você perderia $2 mil somente em impostos. Esse é um dinheiro que não está mais trabalhando para você. Mas, com estratégias tributárias inteligentes, você pode reduzir legalmente esse impacto. 1. Contas de investimento com vantagens fiscais. Alguns países oferecem contas de poupança ou investimento onde os dividendos crescem isentos de impostos até que você os resgate. 2. ETFs de reinvestimento automático. Esses fundos reinvestem dividendos sem gerar impostos imediatos, acelerando os juros compostos. 3. Planejamento estratégico. Escolha ativos com base no seu país. Aproveite as deduções e estruture seu portfólio com foco na eficiência tributária. A educação tributária é tão importante quanto a educação financeira. Aprender a conservar seu dinheiro é tão poderoso quanto aprender a ganhá-lo, porque cada dólar que você economiza e reinveste acelera seu caminho para a independência.
Imagine seu dinheiro como um rio fluindo em direção à sua liberdade financeira. Os impostos são como pedras que bloqueiam o fluxo. Uma boa estratégia tributária atua como um canal que permite que o rio flua sem obstáculos. Para internalizar esta lição, escreva nos comentários: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida. Porque ganhar é apenas o primeiro passo. Conservar é onde a verdadeira riqueza é construída. Mentalidade de longo prazo. Investir não é uma corrida de velocidade. Não se trata de obter lucro rápido, conquistar a ação do dia ou buscar o maior dividendo da semana. Investir é uma maratona. A verdadeira riqueza é construída com paciência, consistência e visão estratégica. Cada decisão que você toma hoje, não importa quão pequena ou lenta, é um bloco de construção que moldará seu futuro. Se você começar investindo $500 por mês em uma carteira diversificada com retorno médio anual de 7%, em 10 anos você terá contribuído com $60 mil, mas seu capital total crescerá para mais de $85 mil graças aos juros compostos. Em 20 anos, essas mesmas contribuições podem ultrapassar $220 mil e, em 30 anos, aproximar-se de $450 mil. O dinheiro não cresce linearmente. Ele acelera com o tempo, mas somente se você mantiver a disciplina e não sucumbir à tentação da gratificação imediata. A mentalidade certa não se concentra no urgente, mas no importante. É a capacidade de olhar 10, 20 ou 30 anos à frente e tomar decisões hoje que o seu eu futuro apreciará profundamente. E o mais interessante é que essa mentalidade transcende o financeiro. Quando você aprende a pensar a longo prazo, aplica paciência, estratégia e visão a outras áreas da sua vida: relacionamentos, saúde, projetos pessoais. Cada decisão se torna mais consciente, mais ponderada, mais poderosa. Investir não se trata apenas de acumular dinheiro, trata-se de evolução pessoal. Ensina disciplina, foco e a capacidade de manter a calma enquanto o tempo trabalha a seu favor. Diversificação com propósito. Alcançar a liberdade financeira não significa investir todo o seu dinheiro em uma única estratégia ou classe de ativos. A chave é diversificar, mas com um propósito. Nem todo o seu investimento deve ser destinado a dividendos. Na verdade, um portfólio equilibrado combina dividendos, sua fonte de renda passiva, o dinheiro que entra sem que você precise trabalhar. Ativos de crescimento, ações de empresas em expansão que aumentam seu capital ao longo do tempo. Imóveis que geram renda e podem se valorizar a longo prazo. Negócios digitais ou investimentos alternativos. Oportunidades que, quando bem estudadas, expandem seu potencial financeiro. Se você montar um portfólio de $100 mil, poderá alocar 40% em dividendos sólidos, garantindo uma renda passiva estável. 30% em ações de crescimento, buscando multiplicar seu capital. 20% em imóveis ou fundos de investimento imobiliário, REITs, gerando fluxo de caixa adicional. 10% em negócios digitais ou investimentos alternativos, explorando novas oportunidades. O objetivo é ter uma parte do seu portfólio que lhe pague para existir, independentemente do que aconteça com os outros ativos. Essa é a sua almofada invisível, sua rede de segurança, sua liberdade garantida. A diversificação não só protege o seu capital, como também lhe dá paz de espírito emocional. Saber que uma parte dos seus investimentos está a trabalhar para si todos os meses, mesmo que outras partes do portfólio flutuem, permite-lhe tomar decisões tranquilas e a longo prazo. Pense no seu portfólio como um ecossistema. Se uma área falha, as outras mantêm o equilíbrio. Essa resiliência é o que transforma o dinheiro em liberdade real, não apenas em números numa conta. Para reforçar este hábito na sua mente, escreva nos comentários: aceito o sucesso, o dinheiro e a felicidade na minha vida.
Porque a liberdade financeira não se trata de correr riscos às cegas, mas de construir um sistema inteligente que flui sem esforço, mesmo quando não está à procura. Viver de dividendos não é um sonho impossível, é um projeto de vida. Não se trata apenas de acumular capital, mas de projetar uma existência onde seu tempo pertence a você. Porque, no fim das contas, o dinheiro mais valioso não é o dinheiro que você gasta, mas o dinheiro que compra sua liberdade de volta. Se esta mensagem ressoou com você, não é coincidência. É porque você está pronto para dar o próximo passo. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada, porque a cada semana, juntos, construímos não apenas riqueza, mas uma vida com propósito.